bioplastia ou hidrogel, seja lá qual nome você tenha escutado falar sobre uma plástica sem cortes, preenchimento definitivo de bumbum ou de rosto, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Fica até o final porque esse vídeo é muito importante, tá? Se você não conhece o nosso canal, já aproveita para se inscrever aqui no Dermarte, que é um canal de dermatologia, beleza e arte que tem novidades semanais. Só para você saber quem eu sou João Paulo Junqueira, dermatologista expert no gerenciamento do seu envelhecimento com beleza e saúde. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o gerenciamento do envelhecimento com saúde. Esse vídeo é sobre isso e eu vou falar para vocês quais aí as polêmicas em torno da bioplastia, hidrogel ou nomes parecidos com esse que vocês podem ter ouvido. Vamos lá? Afinal de contas, João, qual que é o problema? Para que você está fazendo um vídeo sobre isso? Gente, a bioplastia, a plástica sem cortes, esses preenchimentos definitivos de bumbum e de rosto, eles são feitos com substâncias definitivas. Essa é a grande coisa que eu quero explicar para vocês. Qual substância? A mais usada é o PMMA, é uma sigla médica para polimetilmetacrilato, tá? Tem outras substâncias também, como poliamida, etc., que são produtos sintéticos derivados de petróleo, tá? Então são plásticos sintéticos que uma vez injetados no organismo, eles não são reabsorvíveis, tá? Eles não vão embora mais do teu organismo. E teria algum problema você fazer um procedimento não definitivo? Por exemplo, quando você faz uma plástica, você está querendo um procedimento definitivo mesmo. Só que você quer fazer ela sem corte, sem cirurgia, seria uma coisa muito interessante. Mas aí que tem o pulo do gato. Vocês vão ver que no Brasil, a Sociedade de Dermatologia e Cirurgia Plástica, elas têm uma divisão dos médicos na opinião sobre isso. Uns mais de 95% dos dermatos e plásticos não são favoráveis ao uso desse tipo de substância definitiva. E tem aí uns 5% que são favoráveis, tá? Mas por que, João? Por que essa discordância entre os médicos? É porque se a gente for olhar, em geral, assim, os estudos científicos sobre essas substâncias no mundo, a gente não acha nenhum estudo que seja proibitivo ao uso dessas substâncias, tá? Então, os estudos científicos mostram aí num segmento de 12 meses, por exemplo, que o PMMA e essas substâncias de preenchimento definitivo são muito parecidos nos riscos e complicações com os outros preenchedores que a gente usa bastante, como ácido hialurônico, por exemplo. Mas aí tem um pulo do gato, tá? Que é o que eu vou contar aqui para vocês, entre nós, uma linguagem bem fácil de entender, sem falar medicase, né? E nem falar complexo. Os estudos científicos, eles são feitos, como eu falei para vocês, até uns 12 meses. Só que daí você pensa, se essa coisa vai ficar no meu organismo por anos, anos e anos, isso deveria ser analisado por anos, anos e anos. Brilhante, é isso que se você, uma pessoa que não é nenhum cientista nem nada, pensa, deveria ser o lógico. Só que não existem estudos assim grandes e significativos mostrando o segmento das complicações dessas substâncias por 5, 10, 15 anos. E aí fica aí meio mascarado as complicações tardias dessas substâncias. Por quê? O ácido hialurônico, por exemplo, que a gente usa, ele é reabsorvido e vai embora. Então, em geral, ele não vai ter complicações tardias. Mas essas outras substâncias definitivas, elas vão ficar ali há muito tempo. E como elas já são usadas há décadas, mais ou menos desde o final da década de 80, 90 mais ou menos, a gente já sabe que depois de muitos anos pode haver sim complicações. Que tipo, João? É coisa perigosa? Sim, é coisa perigosa, tá, gente? É tipo granuloma, é uma coisa de inflamação que se forma em volta dessas substâncias, de repente, às vezes sem explicações, ou depois de um quadro infeccioso que você tem em algum momento da tua vida, sei lá, uma pneumonia, uma sinusite, uma celulite, uma qualquer coisa dessa, e o organismo começa a reagir contra essa substância, causando inflamação na região onde você injetou isso, tá? E aí o organismo tenta expulsar e pode formar feridas, e pode dar infecção naquela região, super difícil de remover essa substância cirurgicamente, se necessário. Então, as complicações não são brincadeira, tá? João, você já viu pacientes assim? Já vi pacientes com essas complicações mais sérias, experiência minha, então não tô falando só do que eu ouvi falar, tá? Eu também já ouvi falar de muitos casos dos colegas que tiveram complicações, de outros médicos que receberam, né, por exemplo, os pacientes que eu tenho não fui eu que injetei, mas eu cuido das complicações deles porque eles me procuraram para ajuda. E é isso que eu faço. Então eu não recomendo esse tratamento, já é minha opinião aqui de antemão para vocês.
Então, João, por que essa substância não é proibida? Como eu disse, não tem nenhum artigo científico que produziu um conhecimento que levasse essa substância a ser proibida. Ainda, tá, gente? Então, por isso ainda tem um grupo de médicos que é a favor do uso dessa substância. Eles estão completamente errados? Baseado em artigo científico, não, tá? Mas o outro grupo de médicos, como eu falei, do qual eu faço parte, a gente não é favorável ao uso mais dessas substâncias definitivas, por uma questão aí de ver a evolução ao longo dos anos, mesmo sem nenhum estudo científico, tá? Que às vezes não deu só para produzir esse estudo, mas existe ali uma evidência de experiências também de colegas ao redor do mundo, tá? Então, para finalizar, gente, se vocês puderem não fazer esses procedimentos definitivos, bioplastia e tal, não façam. Eu já vi paciente, inclusive, que foi fazer procedimento com médicos e não médicos também, que falaram que ia injetar uma substância e acabaram injetando uma dessas definitivas sem o paciente saber. Isso é grave, então fiquem muito atentos, só façam esse tipo de procedimento com quem vocês confiam muito, tá? E se você ainda não tem confiança, peça para ver a embalagem do que está sendo injetado em você, para mostrar que não é nenhuma dessas substâncias, que é um ácido hialurônico, uma coisa tranquila, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Se você conhece alguém que está pensando em fazer algum desses procedimentos ou já fez, compartilhe esse vídeo aqui no botãozinho aqui embaixo. E se você achou essa informação útil, deixa o teu like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Você pode fazer isso ao dar o seu like, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.